Realmente tem muita gente que tem dúvida. O Adonis, às vezes, assusta um pouco as pessoas, porque tu vê uma estrutura tão grande. Impacta a performance? Assim, eu acho que existem graus diferentes de performance dentro de uma aplicação. Então, tem gente que, por exemplo, quer comparar 100 milhões de requisições com uma palavra, retornando um texto do back-end e ver qual que retorna o benchmark principal. Nossa, esse aqui deu diferença de 1 milissegundo na requisição. Cara, primeiramente, para mim, isso não é teste de performance. Eu acho que o cara que faz isso, tipo, a não ser que ele tenha um propósito por trás, mas provavelmente é o cara que tem 3 usuários acessando a aplicação dele, ele tá preocupado com performance. Então, assim, de forma bruta, existe diferença de performance entre o Adonis e o Express? Não. Até ainda acho que em alguns casos o Adonis é mais otimizado para lidar com requisições do que o Express. Por quê? Porque o Adonis, ele já, vamos dizer assim, ele já preparou as configurações para a gente lidar com vários problemas de performance. Quando a gente utiliza o Express, é a gente que cuida disso. Verdade. Então, se tu coloca, às vezes, um plugin a mais no Express, eu vou jogar aqui, esse módulo, esse middleware. Cara, daqui a pouco aumenta o pico de tempo de resposta e tu nem sabe de onde tá vindo. Exatamente. O Adonis não deixa tu fazer isso. Ele não deixa tu fazer uma cagada o suficiente para aumentar o teu pico de tempo de requisição. A não ser que tu vai lá e propositalmente mexa nos arquivos de configuração iniciais que ele te provê. Pô, daí o... Existe a possibilidade. daí o cara é bem louco mesmo, né? Mas então, eu acho que assim, na maioria das vezes, pra aplicação monolítica, né, que tu vai criar toda... O que eu quero dizer com aplicação monolítica? Que tu vai colocar todo o código da aplicação dentro de uma mesma codebase, que não é dividido em microserviços, né, que não é dividido em... Tem um serverless rodando na AWS, aquelas coisas assim. Então, quando você vai utilizar assim, cara, eu acho que o Adonis é o melhor caminho para se seguir hoje em dia com o Node. Não acho que, por exemplo, vale a pena configurar o Express do zero. Eu acho que vale a pena o Express, claro, para quem está iniciando o back-end, para entender como funcionam as coisas por trás, porque o Adonis, ele mata de forma mágica muito dos processos, né? Tu não vê a instalação do ORM, tu não vê o relacionamento sendo feito, tu não vê a query SQL sendo executada, então tu não vê nada. Mas eu acho que, assim, a partir de um momento que tu vai separar, talvez, a tua aplicação em alguma arquitetura, por exemplo, Diego, vou construir um serverless hoje, vou utilizar Adonis? Porra. Não, acho que não. Acho que é matar uma formiga com uma bazuca. Exatamente. Porque o Adonis, ele tem... Cara, é ORM, é pra lidar com middleware, segurança, autenticação. Cara, às vezes o serverless é pra pegar uma requisição e retornar uma resposta muito simples. Microserviço, cara, a maioria dos microserviços também provavelmente não tem necessidade de lidar com Adonis. O Adonis, eu acho que ele nem tem hoje algum pacote, vamos dizer assim, oficial ou alguma documentação oficial para microserviços. Por exemplo, para fazer com que as rotas consigam ouvir eventos HTTP dentro de... ou lidar com integrações com Kafka. Até porque não é o propósito dele, né? E daí os caras não têm por que focar nisso, né? Isso eu acho que é um... Cara, isso é o que tu falou, eu acho que é essencial. Propósito. Eu acho que cada framework, cada biblioteca tem o seu propósito. Tem gente que pega uma biblioteca e tenta fazer ela wildcard, tentar assumir todos os papéis possíveis, né? Fato. Isso, assim, eu trabalhei, por exemplo, 7 anos com PHP e eu acho que o PHP faz muito isso. Eu acho que o Laravel, por exemplo, também tenta fazer muito isso, a comunidade PHP no geral, tentar utilizar uma ferramenta para todo o propósito. Então, utilizar, não que eu não goste de PHP, eu acho PHP sensacional, mas eu acho que, por exemplo, cara... eu vou construir um serverless. O pessoal vai lá e dá um jeito de fazer o PHP funcionar bem dentro do serverless. Bem, vamos dizer assim, mais ou menos, né? Agora, cara, eu vou criar microserviços. Cheio de ferramenta massa para criar microserviço. Elixir, Golang, Node. O pessoal dá um jeito de fazer o PHP funcionar com microserviço. Eu acho que não é. Eu acho que cada coisa tem o seu propósito. Tipo, aqui na Rocket, por exemplo, a gente defende muito a utilização da stack Node, React e React Native. Mas se tiver um momento que a gente precisar consumir dados em escala, gerar relatórios com isso, vamos dizer assim, Big Data, qualquer coisa assim, cara, não vai ser o Node que a gente vai utilizar. Porque o Node não é feito para isso. O Node não é para ler dados em escala. Então a gente tem que entender o papel de cada ferramenta, onde que ela vai ajudar a gente e utilizar em cada ocasião, vamos dizer assim. Eu acho que o maior erro do programador, né, não o maior, mas um dos grandes erros, é tentar transformar aquela tecnologia para ela resolver qualquer problema, né? Tem isso muito que o pessoal faz com NoSQL também. Eu acho que, tipo, cara, pegar um MongoDB, por exemplo, e fazer um e-commerce. Cara, tipo... Falta de propósito, né? Não faz sentido, sabe? Um pouco disso cai responsabilidade no time de marketing do Mongo, que é muito bom. Daí, geralmente, o pessoal é rápido.
Eu preciso usar. Fica Mas nisso, tem né? o seu propósito, né? Ele é rápido em determinados casos. Exatamente, E nada adianta, tu pega às vezes tu gasta tempo fazendo um MongoDB e, cara, ele vai performar de forma pior do que um Postgres, porque é feito para isso, né? Cada ferramenta tem o seu propósito. Mas voltando para a discussão do Adonis e do Express e tudo mais, então, cara, eu acho que assim, a gente tem que entender o propósito das ferramentas, entender para que o Adonis é feito, e ele não vai funcionar para todo caso. E entender qual ferramenta a gente vai utilizar em determinado caso, eu acho que é bem importante.